das 10, porque domingo é o dia 25, e no sábado à noite, dia 24, o nosso arenão é um arenão para toda a igreja. Então eu convido você, adulto, você, irmão, irmã, casado, venha para o arenão no sábado, é o arenão de Natal, o horário 19 horas, normal, e domingo o culto das 18, normal, dia 25. Assim também será no final de semana seguinte, dia 31, que é também no sábado, não teremos arena, mas teremos a passagem do ano, culto do dia 31 da virada, às 22 horas, e vamos entrar 2023 aqui na igreja, amém, igreja? E aí, o arena, que seria sábado, ele vai vir para sexta-feira, nós vamos ter um arena sexta-feira, no dia 30, último arena do ano. Galera jovem, cadê a galera jovem? Faz assim, ó. Avisa seus amigos, traga seus convidados. O último arena de 2022 não será no sábado, será na sexta-feira, às 19 horas, normalmente aqui. Beleza, galera? E no dia 31, toda a igreja na passagem do ano. Dia 1º de janeiro, também não teremos o culto das 10, excepcionalmente. Somente nesses 2 domingos, dia 25 e dia 1º de janeiro. Depois volta tudo ao normal. E aí na quinta-feira à noite, dia 5, a abertura da celebração aqui na sede. Os irmãos da região todos virão para estar conosco. Então vai ser uma bênção a nossa celebração. Fala para o irmão ao seu lado, estou dentro. Amém ou não? Planeje e participe de tudo isso, né? Vamos para a palavra de hoje? Pega a sua Bíblia, abre comigo 2 Reis, ou 2º livro de Reis, capítulo 2, a partir do versículo 9. 2 Reis 2, verso 9. O tema, construindo novos cenários. Construindo novos cenários. O que é isso, bispo? O que é construir novos cenários? É você planejar realidades novas para a sua vida. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não aceito entrar um ano novo na minha vida e eu continuar a minha vidinha do mesmo jeito, com a mesma rotina, com os mesmos problemas do ano anterior. Eu quero mudança, eu quero avanço no meu casamento, no meu ministério, na minha vida financeira, nos meus sonhos, nos meus alvos. Eu quero crescer, e Deus tem isso para nós. Deus não quer que você viva a sua vida naquela rotininha de sempre. Deus quer te levar para lugares novos. Eu gosto muito, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 14, quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo tinha o objetivo de prosseguir sempre para novos avanços. E eu louvo a Deus pelo nosso apóstolo, bispo Robson Rodovalho, porque no último mês do ano, deste ano de 2022, ele coloca esta campanha, unção para novos avanços, na sua vida espiritual, querido. De repente você não conseguiu ler a Bíblia nesse ano de 2022, inteira, completa, de Gênesis a Apocalipse, misericórdia, determine que em 2023 você vai ler no nome de Jesus. Nós já temos ali, se você quiser pegar o plano de leitura da Bíblia, nós temos impresso para você pegar aquele plano e ler toda a Bíblia em um ano. Eu agora, no início de novembro, eu comecei a ler novamente a Bíblia. Terminei uma leitura completa e iniciei em novembro, agora dia 8 de novembro, iniciei outra leitura. Eu não paro de ler, termino de ler, começo a ler novamente. E eu quero passar isso para você, querido, como cristão, como filho de Deus, que você não se acomode, que você não fique parado na sua zona de conforto, mas que você busque de Deus essa unção para avançar sempre na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, seu casamento, né? Viagens,
coisas novas que Deus quer fazer na tua vida. Você, líder de célula, romper limites na sua célula. Nós já temos a agenda dos revisões de vida para 2023. Fevereiro, na primeira semana de fevereiro, nós já temos revisão de vidas. Teremos revisão de vidas. Nós não vamos parar, amém, igreja? Não pare. Fala para o seu irmão do seu lado, não pare. Construir novos cenários é você planejar lugares novos que você vai conquistar na tua vida, em nome de Jesus. Então vamos ler, 2 Reis 2, de 9 a 14, diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Olha aqui, queridos, Eliseu era discípulo de Elias, e ele tinha um propósito no coração dele. Ele tinha um cenário novo que ele queria conquistar na vida dele. O que ele queria? Porção dobrada da unção que estava na vida do líder dele. Olha que coisa linda. Verso 10. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedistes. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-a em duas partes. Verso 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão, tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém, amados? Essa passagem é linda. Essa passagem é instigante. Essa passagem é fantástica. Ela mostra dois homens, um líder e um seu discípulo, um profeta. Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento. E Eliseu era discípulo de Elias. E é interessante que eu fui estudar isso aqui, fui pesquisar, porque aqui no versículo que é o versículo o 10, perdão, no 9, Eliseu, ele fala para o seu líder o que ele queria: eu quero porção dobrada da tua unção. E Elias olhou para ele e falou: não, você não pode ter, é muita coisa para você. Não, Elias falou: dura coisa você pediu, mas se você me vir quando eu subir, você vai ter. E eu fiquei pensando sobre isso e fui pesquisar. Às vezes a gente olha aqui e pensa que foi uma decisão tomada assim de última hora. Não. Elias, ele foi orientado por Deus a ungir 3 homens, um para ser rei da Síria, outro para ser rei de Israel e outro para sucedê-lo no ministério. No momento que Elias estava meio que em crise. E Elias fez assim: ele ungiu uma pessoa lá para ser rei da Síria, ele ungiu uma outra para ser rei de Israel, e ele jogou o manto dele sobre Eliseu. Eliseu estava trabalhando numa junta de bois do pai dele. Ele tinha 12 juntas de boi, ele estava trabalhando na 12ª, na 12ª. Estava lá, fazendo o dia a dia dele de trabalho. Elias passa e joga o manto sobre Eliseu. E Eliseu entendeu que aquilo era um chamado de Deus para a vida dele. Chegou no profeta Elias e falou: olha, profeta, deixa eu despedir dos meus pais e eu vou te seguir. E queridos, Elias e Eliseu, eles tiveram um relacionamento que durou mais ou menos 8 anos. Em 8 anos, Elias treinou Eliseu. Eliseu viu
como que Elias fazia, a vida de oração que Elias tinha, como que Elias buscava Deus, o caráter, o testemunho de Elias. E ele foi aprendendo com o testemunho, com o exemplo e com aquilo que Elias ensinava para ele. E aí, nesse capítulo 2 de 2 Reis, que eu li para você, se você olhar o versículo 1, diz assim: quando Elias estava para ser tomado por Deus, para ser levado, isso quer dizer, todos os discípulos sabiam, Deus já tinha falado para o profeta que iria levá-lo, eles não sabiam como. Então, Elias e Eliseu estavam juntos, e Eliseu sabia que Elias seria levado, e ele queria a unção que estava sobre Elias, o seu líder. E ali naquele momento, Elias vai para Gilgal e Eliseu vai junto. Gilgal foi a cidade onde aquela geração de israelitas que nasceram no deserto foram circuncidados. Gilgal foi um lugar de circuncisão para aquele povo, para aquele povo que entrou com Josué na terra prometida, porque o povo que saiu com Moisés ficou prostrado no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Até Moisés ficou prostrado no deserto. E aí, de Gilgal, eles foram para Betel. Betel tem um significado muito bonito, casa de Deus. Casa de Deus, lugar de consagração, lugar de relacionar com Deus, lugar de ter a aliança com Deus, lugar de encontrar com Deus. Betel, casa de Deus, significa igreja hoje. De Betel, Elias falou para Eliseu: fica aqui, eu vou para Jericó. Eliseu falou: não, eu vou com você, porque Eliseu, ele estava numa expectativa muito grande de que iria acontecer algo. Foram para Jericó. Jericó significa cidade das muralhas altas, aquela cidade que as muralhas caíram pelo poder de Deus. Significa o lugar que você vence as suas barreiras, as suas dificuldades, as suas lutas e as suas batalhas. Lá em Jericó, Elias fala para Eliseu: agora eu vou para o Jordão, fica aqui. Eliseu falou: não, profeta, eu vou com você. Olha, Eliseu estava determinado, porque ele queria coisas novas na vida dele. Ele estava encantado com a unção de Deus, e ele queria dessa unção. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você querer a unção de Deus na sua vida, você querer mais de Deus na sua vida, está tudo certo, é permitido, amém? Deus tem isso para você, Deus se agrada disso. E eles foram para o Jordão. Jordão significa lugares baixos. Sabe, quando você desce, muitas vezes a gente tem que se despir do nosso orgulho, da nossa força humana, da nossa inteligência, dos nossos achismos. Jordão é isso, lugar baixo. Eliseu foi lá junto com Elias. Passaram o Jordão, e aí Elias olha para Eliseu e fala: olha, eu estou para ser tomado. O que você quer que eu te faça? Ele falou: eu quero. O que você quer? Né? A pergunta foi aqui, ó. Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti. O que você quer, Eliseu? E eles viram que uma unção nova veio sobre Eliseu. E eles perceberam que Eliseu seria o sucessor de Elias. Agora, querido, se você lê a história dos reis, você vai ver o seguinte: Elias fez 7 milagres. 7 milagres. Eliseu fez 13. Faltava um. Quando ele morreu, jogaram ele numa cova onde tinha um outro cara que tinha sido sepultado naquele lugar. Quando ele bateu lá, aquele cara reviveu e foi ressuscitado. Foi o 14º milagre dele, que ele realizou depois de morto. Ele conquistou a unção da porção dobrada que estava sobre o líder dele. Pode aplaudir o Senhor. Então essa história é uma história muito bonita e nos ensina um princípio espiritual muito importante. Todo avanço, toda mudança significativa na nossa vida,
ela não acontece por acaso, ela não acontece aleatoriamente. Não, ela acontece quando nós temos expectativas no nosso coração, e nós vamos atrás de conquistar, nós fazemos planejamentos para conquistar a expectativa que brota de Deus aqui dentro do nosso coração. Amém ou não? Cenários fala de ambientes. Se você quer construir novos cenários na tua vida, você precisa construir novos ambientes. Se você quer que a realidade da sua vida mude, você precisa construir novos ambientes. Se você continuar com os mesmos ambientes, nada vai mudar na sua vida. O ambiente da nossa vida tem que mudar. O ambiente do nosso pensamento tem que mudar. O ambiente da nossa casa tem que mudar. O ambiente da sua liderança tem que mudar. Elias não foi tomado ao céu logo após prometer a Eliseu que, se o visse, seria tomado pelo Espírito de Deus e receberia porção dobrada? Não. Essa fala do profeta Elias significava que, se Eliseu permanecesse ao lado dele durante aquela jornada final, ele seria abençoado. Mas não aconteceu de um momento para outro. Foram 8 anos de relacionamento, de caminhar junto, de aprender, de ouvir as palavras do profeta Elias. Eliseu fora treinado, foi treinado. Isso aqui fala algo muito importante para nós. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida, a gente quer que aconteça de um momento para outro, e a gente quer que aconteça sem que a gente faça nada. Que um passe de mágica, que Deus faça. A gente nem pediu para Deus, mas Deus vai fazer. Vou dizer algo para você, querido, não é assim, não será dessa maneira. Posso ouvir um amém? Não vai ser dessa maneira, né? Houve uma grande caminhada entre Elias e Eliseu. Eliseu, quando ele foi chamado, ele não sabia nada das coisas de Deus, ele tinha que aprender. E ele tinha que aprender, e ele tinha que tomar uma decisão. Se ele queria continuar ao lado do profeta Elias, seu líder, ou cuidar da vida dele. Ele era um rapaz bem sucedido. Ele tinha um pai que tinha juntas de boi, que lavrava a terra, tinha bois para lavrar a terra. Se você pensar num fazendeiro hoje, que tem terra e planta, ele não lavra a terra mais com bois, ele lava com trator, com maquinários, etc. Né? Tem todo um apoio logístico. Naquela época não, era com bois que se arava a terra. Ou seja, Eliseu tinha que ficar perto de Elias, tinha que conviver com ele, para que aquela herança pertencesse a ele, para que a unção que ele desejava viesse para a vida dele. E ele construiu então um novo ambiente. Ele saiu daquele ambiente de estar trabalhando na propriedade do pai dele, plantando, empurrando o boi, e ele foi para um outro ambiente. Ele construiu um ambiente espiritual que ele não tinha. Ele foi aprender com o homem de Deus. Querido, para que você construa um novo ambiente 2 vezes melhor na sua vida, você precisa, de repente, mudar algumas coisas na sua vida. Seu casamento. Talvez você almeje um casamento melhor, mas você não muda. Você quer que o outro muda, que Deus faça, mas você acha que você não tem que fazer nada. É só o outro. A vida do ministério, a vida emocional, vida financeira, né? Você precisa estar perto de pessoas que têm o que você almeja. Elias tinha o que Eliseu queria. Elias tinha a unção de Deus na vida dele. E Eliseu queria isso. Você precisa, se você quer mudar seu casamento, mudar seu ministério, você precisa andar perto de gente, estudar livros, buscar construir um ambiente que essas pessoas que têm o que você não tem, que elas conseguiram ter, para você aprender com elas. Ou seja, você tem que andar com pessoas que te puxam para cima, que te ajudam
para que você continue sonhando e para que você tenha força para buscar alcançar aquilo que Deus tem para você e que você quer conquistar na sua vida. Uma unção maior no louvor, para dirigir louvor com mais unção, com mais graça, um toque mais refinado no seu instrumento. Sabe, queridos, em todas as áreas da nossa vida, tem espaço para crescer, tem espaço para avanço. Todas as áreas da nossa vida. Ah, meu casamento está bom, bispo. Ótimo, glória a Deus. Mas tem espaço para melhorar, irmão. Tem espaço para melhorar. Sempre tem, em todas as áreas da nossa vida. E eu quero dizer algo para você. As palavras que você ouve nos cultos, nas celebrações, celebração está aí chegando, por isso que eu estou incentivando você a participar, no Instituto de Vencedores, nos congressos da igreja, né? Na célula. Se você põe seu coração, a sua atenção para aprender o que é que Deus quer te falar ali, em cada momento que você ouve a palavra, isso vai te levar a enxergar a vida com outros olhos. Sabe, porque às vezes você vem na igreja, você vai numa célula, e você continua enxergando a sua vida com os mesmos olhos de sempre. Você precisa começar a enxergar com os olhos de Deus. Fala comigo assim, olhos de Deus. E a palavra de Deus, ela nos desperta para isso. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar os cenários da nossa vida. Vou dizer de novo, a palavra de Deus tem o poder para mudar os cenários da nossa vida. Sabe, queridos, a gente não precisa viver na mesmice, entra ano, sai ano, na mesma mesmice, nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades, nada muda. A célula não cresce, a vida profissional não rompe, eu não conquisto coisas novas. Isso não é porque Deus não abençoa, isso é porque muitas vezes a pessoa é acomodada. Conhece essa palavra? E tem gente que só enxerga o negativo. E assim constrói ambientes deprimentes em suas vidas. Ambientes deprimentes. Ontem eu estava falando com um dos nossos líderes, ele estava me contando sobre uma pessoa, que aconteceu um fato, e essa pessoa foi projetando um monte de situações negativas que poderiam acontecer a partir daquele fato, e a pessoa entrou numa ansiedade, entrou numa situação, sabe quando a pessoa vai fazendo a espiral negativa? Tem pessoas que são assim, elas só pensam o negativo, o telefone toca, ela já pensa, meu Deus, o que será? Antes de atender, ela já pensa que é uma notícia ruim que vai acontecer com ela. Então você precisa criar um outro ambiente. Se você tem ambientes ruins na sua vida, cria outros ambientes. Você está entendendo o que eu estou falando? Muda o cenário da sua vida. Esse é o foco dessa palavra de hoje à noite. Pare de enxergar o negativo. Pare de ver a vida só no negativo. Pare de projetar apenas coisas negativas na sua vida. Elias disse para Eliseu, se me vires, quando for tomado de ti, receberás. Se não me vires, não receberás. Olha aí, o olhar. Se me vires, receberás. Se não vires, não receberás. Querido, nós precisamos saber quem nós somos. Qual é o nosso valor. Eu quero dizer para você, você tem muito valor para Deus. Amém ou não? Você se alegra com isso? Sua mente, sua sabedoria e a sua companhia vale muito, sabe, vale ouro, e isso é muito importante. Eu quero que você entenda o que eu vou te falar aqui, porque o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, 17, quero até que projeta para nós ali, ele ora para que Deus ilumine os olhos do nosso coração. Sabia que o coração tem olhos? Você já ouviu falar na expressão olhos da fé? É os olhos do coração.
iluminar os olhos do nosso coração para quê? Para sabermos qual é a esperança do nosso chamado, qual é a riqueza da glória, da herança de Deus para nós, e qual é a suprema grandeza do poder dele que atua em nossas vidas por meio da fé. Olha lá, cadê? Projeta para mim, Bruno. Efésios 1:17. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, tem uma versão que diz do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Nós temos tudo em Deus à nossa disposição, mas muitas vezes os nossos olhos estão viciados em ver só aqui 1 metro na nossa frente. Deus quer que a gente levante os nossos olhos e olhe lá na frente e veja tudo que Ele tem para nós. Eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo que eu quero para você, mas sabe, querido, as pessoas em geral, elas buscam ficar perto de pessoas que têm energia positiva e que constroem um bom ambiente para elas. Então, deixa eu falar algo para você. Invista em ser a melhor companhia possível para os outros. Uma pessoa que ande com você, que ela receba de você energia boa, que ela receba de você palavras boas, que ela receba de você exemplos bons, é isso que eu estou querendo dizer para você, entendeu? Mas, principalmente, você precisa também escolher em qual ambiente você quer estar e quais pessoas você quer ter à sua volta. Porque muitas vezes você também está cercado de gente negativa, de gente que só fala asneira, de gente deprimente, e essas coisas vão influenciar você, ou talvez tenham influenciado você. É por isso que o Salmo 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda na roda dos ímpios, nem dos escarnecedores, nem dos pecadores. Com quem você tem andado? Quem são as pessoas ao seu redor? Porque tem uma fala por aí, que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então nós precisamos selecionar com quem nós convivemos. E nós também precisamos ser gente boa para que aqueles que convivem conosco recebam coisas boas de nós. Amém ou não amém? Em um relacionamento, a gente recebe e transmite 2 coisas: palavras e sinergia. O que é sinergia? Sinergia é a ação, é o trabalho em comum, ou o esforço em cooperação visando um fim comum. Então, sinergia é quando 2 ou 3 pessoas ou mais se encontram para um propósito. A força de um com a força do outro, ela é multiplicada quando 2 ou 3 resolvem decidir conquistar algo. E aí a gente chama esse processo de sinergia. Já a palavra é quem cria a imagem correta no cérebro do outro. Quando você está com alguém e essa pessoa xinga, ela cria uma imagem na sua mente. Quando você está com alguém e essa pessoa faz uma fofoca de alguém para você, ela cria uma imagem na sua mente, ela cria uma impressão, ela cria uma emoção em você. Da mesma maneira, quando você fala para o outro, as palavras que você fala vai criar imagens na mente do outro, vai criar impressões, vai criar sensações, emoções. Entenda isso que eu estou te falando. Relacionamento é muito importante. Os discípulos que andaram com Jesus, que conviveram com Ele 3 anos e meio, trabalharam com Ele, viram Jesus curando, viram Jesus pregando, viram o exemplo de Jesus. E quando Jesus foi embora, não deixou eles órfãos, né? Deixou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo para estar com eles. Aqueles homens, a vida deles nunca mais foi a mesma. Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens viraram leões.
A Bíblia diz que o apóstolo Pedro pregou em Jerusalém e 3.000 pessoas converteram, porque a unção de Jesus veio sobre Pedro, e os outros discípulos também receberam unção de Deus na vida deles. Assim como Jesus, Elias, ele deixou uma palavra e um exemplo muito forte para o seu discípulo Eliseu, conforme nós lemos aqui, já falamos. E Eliseu, ele vendo o exemplo do seu líder, ele quis aquela unção, mas ele foi tão ousado que ele pediu porção dobrada. Ele quis mais do que o que o líder dele tinha. Eu quero porção dobrada. Querido, o que eu estou querendo mostrar para você? O maior desafio para o ser humano é a mudança de posições, pois mudar de posição, ou mudança de um modo geral, se nós queremos mudança e queremos mudar de posição, nós temos que sair da nossa zona de conforto. As duas coisas não são compatíveis. Mudança não é compatível com ficar na zona de conforto. Se você quer uma unção nova de Deus, você tem que arriscar mais, você tem que sair da sua zona de conforto, daquela rotinazinha de vida que você estabeleceu para a sua vida. Você entendeu isso? Diga amém. Ou seja, para você conquistar uma posição mais alta na sua vida, você precisa de mais energia, você precisa enxergar com os olhos da fé essa nova posição que você quer, né? E você precisa criar um ambiente que vai propiciar a mudança que você almeja. Temos que lutar com a nossa tendência natural, porque a nossa tendência natural é nos agarrarmos às coisas razoáveis e estáveis. Nós temos dificuldade com o novo, porque o novo, nós ainda não temos habilidade com o novo. Então, se você vai fazer algo novo, diferente daquilo que você faz habitualmente, tem uma margem de insegurança, tem uma margem de possibilidade de erro. Por quê? Porque não é algo que você está adestrado para fazer. Mas se você quer mudança na sua vida, você tem que arriscar, mesmo que erre. Amém ou não amém? Mesmo que erre. Você já ouviu falar que Thomas Edison, o autor, o cara que descobriu a energia elétrica, que inventou, né? Ele foi um inventor de muitas coisas, o telégrafo e tal, mas diz que ele errou umas 1000 vezes antes de conseguir fazer isso aqui, ó. Mas ele não desistiu. Ele tentou, não deu certo. Ele tentou de novo, não deu certo. Ele tentou de novo e ele foi tentando, até que aconteceu. Você está entendendo isso? Está entendendo, irmão? Pergunta para o irmão do seu lado, você está entendendo, irmão? Então, fala para o irmão, arrisca mais, irmão. Se você quer unção nova, arrisca mais. Você já ouviu dizer, ouça, já ouviu dizer que o inimigo do ótimo é o bom? Ah, tá bom assim. Mas Deus tem mais, irmão. Não, mas tá bom assim. Deus quer levar a gente para o mais. Deus quer nos dar novos avanços, mas muitas vezes nós dizemos, tá bom assim. Não, estou feliz assim. Há um tempo desse aí tinha acho que era um programa humorístico que o cara lançou um bordão, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Lembra disso? Irmão, olha que loucura. Como é que uma coisa tá ruim e pode estar bom? Me fala. Não é um contrassenso? Duas coisas opostas? Se tá ruim, ué. Não tá bom? Para estar bom, tem que estar bom mesmo, amém ou não? Não pode estar ruim. Mas muitas vezes essas coisas vão pregando na gente, né? Deixa eu te falar, não se contente com esta vida fácil. Busque objetivos maiores e melhores. Sonhe e busque e arrisque, porque Deus quer te dar uma unção nova neste final de ano de 2022, em nome de Jesus, aleluia! Sabe qual é a beleza da vida? E a graça de Deus maravilhosa para nós, irmãos, é que todos os dias tem uma nova oportunidade para nós. A cada ciclo da nossa vida,
Deus é um Deus de novas oportunidades. Estamos fechando 2022 agora, vai abrir um ano novo, mas você pode recomeçar e você pode conquistar coisas maiores. Mas você precisa querer e você precisa se dispor para as mudanças e construir novos cenários. Quero te dizer que esse é o momento de mudança em nome de Jesus. Quero chamar os nossos músicos aqui e quero ler a última passagem que eu quero ler com você hoje, Gênesis capítulo 13. Construindo novos cenários. Glória a Deus. Eu quero essa unção, Senhor. Gênesis capítulo 13, verso 14. Eu vou ler até o 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separara dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. O que Deus mandou ele fazer? Levanta os seus olhos. Quando foi que Deus mandou Abraão levantar os seus olhos? Quando ele teve uma crise de relacionamento com o sobrinho amado dele, Ló. Os pastores de Ló e os pastores de Abrão estavam brigando. E aí aquela crise chegou no relacionamento de Abraão e de Ló. E Ló então se separa e foi embora. E foi para um lugar muito ruim, porque ele foi para Sodoma e depois Deus destruiu Sodoma, um lugar de grandes pecadores. Aquele rapaz não valorizou a unção que estava na vida de Abraão. Deixa eu te falar, Abraão estava para Ló como Elias estava para Eliseu. Mas os dois tiveram atitudes diferentes. Eliseu grudou em Elias. Ló não viu que a bênção, a unção estava sobre Abraão e se afastou e perdeu de rumo. A vida dele se perdeu, retrocedeu. Abraão continuou o seu caminho, mas aquilo doeu para Abraão. E Deus falou então para Abraão: Abraão, levanta os seus olhos, olha essa terra, eu vou te dar tudo isso aqui. Percorre tudo isso, põe os seus pés sobre essa terra, porque eu te darei essa terra. Sabe o que Deus estava ensinando para Abraão? E o que eu e você precisamos aprender? Nós só conquistamos aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Você não vai conquistar nada que os seus olhos não consigam enxergar. Agora, queridos, eu não estou falando de olhos naturais, é que eu estou falando de olhos espirituais. Aí entra o que Paulo falou. Nós precisamos enxergar o que Deus tem para nós. Deus tem muito mais, mas muitas vezes nós estamos contentes com o que a gente tem. Não que a gente não tem que estar contente. Precisamos ser gratos a Deus por tudo que nós já temos. Mas podemos dizer para Deus: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais. E Deus vai te dar, querido, se você construir esse desejo no seu coração. Para você construir novos cenários, eu quero relembrar você, na sua vida, você precisa antes enxergar com os olhos da fé. Você só alcança o que os seus olhos podem ver. Aprenda a ouvir de Deus e receber fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Amém? E a fé vai te dar força interior para construir novos ambientes e fazer as mudanças necessárias. Primeiro, você constrói na sua mente, enxerga pela fé e em oração, e com paciência, vai gestando até aquilo se tornar realidade na sua vida. Fique em pé. Fique em pé. Você vai construir novos ambientes por meio da fé. Construa novos ambientes por meio da fé, querido.
Creia nisso. Novos cenários para a tua vida. De olhos fechados, põe a mão no teu coração. Agradeça a Deus pela palavra que você ouviu. Fale com Deus. Deus, eu quero ser praticante da tua palavra. Eu não quero ser apenas ouvinte. Eu quero viver os princípios da tua palavra.